Oi, pessoal. Tudo bem? Vocês sabem qual é a diferença entre onde e aonde? É bem provável que muitos respondam sem precisar pensar muito e digam: quando dizemos onde, não há movimento. É como dizer em que lugar. E quando dizemos aonde, há movimento e é como dizer a que lugar. Por exemplo, onde você está e aonde você vai. Esse é o uso que muitos de nós aprendemos e também que muitas pessoas recomendam. Na verdade, historicamente, na língua portuguesa, temos aonde tanto quando há movimento como quando não há. O mesmo se aplica a onde também. Já vou mostrar agora rapidinho um exemplo disso a vocês, tá? Vamos dar uma olhada em Camões, certo? Vamos pegar esse exemplo aqui. Que os leve aonde sejam destruídos, desbaratados, mortos ou perdidos. Aqui temos um aonde com movimento. Aonde, né? Que os leve aonde, que os leve ao local onde sejam destruídos, tá? Ok, tudo bem. Mas vejam, por exemplo, aqui. Verão todos o rosto aonde havia a causa principal do rebuliço. Aqui temos um aonde havia. Verão todos o rosto aonde havia. Não há movimento. E ainda assim temos um aonde. Vamos olhar mais exemplos disso depois, tá? Então aqui estamos vendo os Lusíadas de Camões, depois a gente vê um pouco mais. Então vamos lá, vamos continuar. Pois é, olhando para textos antigos, a gente vê que até mesmo o uso culto da língua muda, não só a grafia, mas também as palavras usadas. Exatamente. A língua culta, que parece tão fixa, até ela muda, como vocês sabem. Como escreveu o próprio Camões, todo mundo é composto de mudança. Mas tem uma coisa que parece que não muda: as roupas da Insider. Você usa muito, lava incontáveis vezes e a roupa continua nova, como no primeiro dia. Já entrei em 2025 de Insider, assim como eu estava lá no começo de 2024, como vocês podem ver aí. Agora vocês estão me vendo no começo de 2024 e agora no começo de 2025 com a mesma peça de roupa. O cenário está todo diferente, mas a roupa da Insider continua igual. Não envelheceu. Como é tão boa e duradoura, eu recomendo que vocês adquiram logo um kit, que tem um bom desconto e vem com várias peças muito úteis e práticas. Realmente é muito prático não ter que passar o ferro na roupa. Tem várias combinações lá na página deles, e usando o cupom GLOSSONAUTA, você soma o desconto do cupom com o desconto do kit. Então, aproveitem lá. Vou deixar o cupom na descrição e no comentário fixado, além do link que já aplica o meu cupom automaticamente. Agora, voltando ao uso de onde e aonde, mesmo hoje em dia poderíamos ouvir frases como: você sabe aonde ele mora? Com aonde indicando em que lugar. E também, onde é que elas vão amanhã? Com onde indicando a que lugar. Entretanto, terminaram inventando uma regra que foge à tradição da língua portuguesa, dizendo que onde é quando está lá e aonde é quando está indo para lá. Como assim? Bem, para a gente poder se aprofundar mais nessa explicação, precisamos primeiro entender algo. Vou fazer uma explicação sobre o que é a norma do português, a norma que estudamos na escola e aprendemos a usar. A propósito, depois da explicação, nós vamos dar mais uma olhada nos Lusíadas de Camões. Se não tiverem interesse em saber como a norma culta da língua portuguesa se formou, podem pular mais para frente no vídeo. Mas, se tiverem interesse, vamos lá. Originalmente, havia a língua, falada por muitas pessoas de muitas maneiras diferentes. No começo, a norma padrão da língua não existia, somente a língua em si, com toda a sua variação. Foi assim com o português, com o latim e com todas as línguas que terminaram desenvolvendo uma norma padrão. Antes da norma padrão existir, a língua já existia. Em diferentes momentos da história da nossa língua, tivemos variantes de palavras como vós amades, vós amais, escutar, escutar, lua, lua, lã, lã, assim, assim, etc. Ou seja, sempre houve variação no idioma.
Como eu mencionei, assim também foi em latim, antes da formação do português, e assim é em todas as línguas. Entretanto, à medida que o tempo passa, devido à influência dos autores mais lidos e também da forma de falar dos centros urbanos e dos locais mais ricos e com mais prestígio, os falantes da língua começam a ter algumas referências. Às vezes, os próprios autores imitavam outros autores. E atenção, essas referências que são imitadas nem sempre são as formas mais históricas ou mais linguisticamente conservadoras. Muitas vezes, uma forma inovadora, que surgiu primeiro como um desvio de uma forma que já havia, termina se tornando a forma padrão, porque é assim que as pessoas falam nos centros de prestígio. Então, os outros imitam e isso se espalha. Sobre os exemplos de variação que eu dei antes, as formas vós amades, escuitar, lua, lã e assim são todas mais conservadoras e mais próximas da sua forma original em latim, mas foram substituídas por vós amais, escutar, lua, lã e assim. Vós amates deu vós amades. E depois caiu o D e deu vós amais, se afastando mais da forma original. Auscultare nos deu escuitar, com a vocalização do L em I, assim como aconteceu em multum, que nos deu muito. Mas depois passamos a dizer escutar, perdendo esse elemento da palavra. Luna, que tinha uma consoante nasal, nos deu lua, que conservava essa nasalidade, mas passamos a lua, também fazendo esse afastamento da forma original. Lana deu lã, mas passamos a dizer lã, com uma sílaba a menos em relação à forma original, e axic, que não tinha nasalidade, e nos deu assim em português, passou, no final das contas, a assim. A gente terminou nasalizando a palavra. E houve um período da língua portuguesa em que essas formas conviveram. Havia gente que dizia amades e havia gente que dizia amais. Havia também escutar, escutar, lua, lua, lã, lã, assim e assim. Então, alguns autores escreviam de um jeito, outros de outro, algumas pessoas falavam de um jeito e outras de outro, e ainda assim a forma menos tradicional, menos conservadora linguisticamente, foi a que venceu e terminou fazendo com que a forma mais tradicional caísse em desuso. Como curiosidade, ainda hoje existem falantes de português que dizem coisas como escuitar, certo? Talvez você já tenha ouvido no interior do Nordeste, tem quem diga escuitar. Eu acho que no sul do Brasil também, em Portugal, também lua com a nasalidade, essa forma existe também no interior do Nordeste, principalmente entre pessoas de mais idade. Então, essas formas arcaicas ainda existem, e são formas arcaicas e tradicionais da língua portuguesa, mas hoje são percebidas por muita gente como formas feias e incorretas, mesmo sendo as formas mais conservadoras e mais próximas das originais. Isso acontece porque, de forma geral, a opinião linguística de pessoas leigas é baseada em não conhecer a língua e ter opiniões muito fortes sobre coisas que não conhecem. E sobre a palavra multum, que nos deu muito, e tem esse ditongo nasal muito, que muita gente se pergunta por que é muito a pronúncia. Bem, eu tenho um vídeo especificamente sobre isso. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, vocês podem ir lá depois. Bem, como eu dizia, nos casos que eu mencionei de amades, amais, escuitar, escutar, lua e lua, etc., a forma que prevaleceu foi a menos conservadora e a mais distante da original. Bem, no caso de vós amais, até essa forma, na verdade, está caindo em desuso, né? Porque tem pouquíssimos falantes de português que ainda usam isso. Só algumas pessoas lá no norte de Portugal. Todos os outros portugueses e falantes de português em geral usam a forma vocês amam. Bem, na verdade, se a gente contar todo o sistema linguístico do galego-português, os galegos, eles sim ainda usam o vós. E não só dizem vós amais, como na verdade os galegos dizem vós amades. Então, se você for lá, você vai ver que há galegos que dizem vós amades e também aqueles que dizem vós amais. Lá eles têm as duas formas convivendo, dependendo da parte do território galego onde você estiver. É claro, quando falam os galegos, não dizem vós amades, assim como o jeito de falar brasileiro.
senão vós chamades, co xeito de falar típico dos galegos, que en moitos aspectos é moi parecido ao xeito de falar dos portugueses do norte, apesar de haver algunhas diferenças. Mas bem, o critério para prevalecer nem sempre é ser a forma mais histórica e tradicional da palavra. Às vezes, basta ser a forma mais usada em centros urbanos e locais com mais prestígio social. Assim, vão surgindo as referências que as pessoas imitam. Por causa dessas referências, acontece o seguinte. Com o passar dos séculos, as gramáticas e dicionários começam a recomendar que a língua seja escrita de acordo com esse modelo referencial. Os gramáticos vão sistematizando o uso padrão da língua. Muitas vezes eles debatem, discordam entre si, mas com o tempo vão se formando recomendações cada vez mais consistentes. Assim, a partir da língua como um todo, é feito um recorte. Esse recorte, que não é a língua, mas uma variante dela, é escolhido para ser estudado e usado entre os falantes do idioma. Assim, sempre que a gente quiser escrever um texto técnico, formal, ou se comunicar de forma mais precisa com falantes da nossa língua que tenham falares diferentes do nosso, uma boa comunicação ainda será possível, porque, apesar das diferenças, temos uma ferramenta que nos serve de referência, a norma padrão. Resumindo, essa norma é, como eu disse, um recorte da língua. Da língua como um todo, em todas as suas variedades, a gente faz um desvio, um recorte, e usa esse recorte como modelo. E esse modelo é a base para o uso culto da língua. E assim aconteceu na língua portuguesa. Foi por meio desse processo que viemos desde a Idade Média, com a formação inicial da nossa língua sem que houvesse uma gramática normativa, até os dias atuais, em que o português tem uma gramática normativa, além de uma ortografia regulada. Ficou claro? Bem, mas o que isso tem a ver com onde e aonde? Acontece que a norma padrão, de forma geral, se consolida pela tradição. Aquilo que está presente nos nossos autores, ou seja, o modelo de língua seguido na língua culta com o passar dos séculos, isso é o que serve de base e se consolida na norma padrão. Exceto quando isso não acontece e algum gramático decide pegar algo que talvez exista em alguma variedade da língua, mas com tão pouca expressão que não seria justificável impor isso como modelo de língua, mas faz isso mesmo assim. No caso de onde e aonde, alguém inventou e a moda pegou, pelo menos entre alguns gramáticos e professores de português. Para mostrar do que eu estou falando, vamos dar uma olhadinha nos Lusíadas e ver o uso que Camões faz desses termos. Bem, vamos lá. Temos aqui esse exemplo, que aonde a gente põe sua esperança. Que aonde a gente põe sua esperança. Se você põe a esperança, você põe a esperança em algum lugar, em algo, e não a algum lugar. Então, aqui temos o uso de aonde e não é a algum lugar, não é para onde. Então, teoricamente, segundo dizem alguns, aqui teria que ser onde. Aqui temos outro exemplo. Entre o remoto istro e o claro estreito, aonde ele deixou com o nome a vida. Deixou. Aonde deixou. Se deixou, deixou em algum lugar. Então, aqui temos um uso que também estaria fora do que alguns recomendam. Outro exemplo seria: aquele ilhéu deixamos onde veio, outra arma da primeira que buscava. Aqui temos um caso de onde, só que deveria ser aonde em teoria, porque veio a algum lugar. Então, aquele ilhéu deixamos onde veio, não, seria aonde veio. Mas temos aqui um onde veio, certo? Então, aqui, teoricamente, seria aonde, mas colocaram onde. Nos casos anteriores, seria onde e colocaram aonde. Bem, aqui, outro exemplo. Verão todos o rosto aonde havia, a causa principal do rebuliço. E aqui temos, de novo, aonde havia, não deveria ser onde havia? Bem, temos aqui um aonde havia. Não há movimento, mas, bem, temos aqui um aonde. Tá? Então, aqui são alguns exemplos para vocês verem como era realmente. Tá? Outros exemplos que a gente pode olhar aqui são que os leve aonde sejam destruídos. Aqui coincide com o que dizem que deveria ser. Que os leve aonde sejam destruídos. Que os leve a algum lugar. Que os leve a um lugar onde sejam destruídos. Então, agora sim,
temos um caso em que deveria ser aonde mesmo, segundo dizem. E aqui temos um outro caso, que é as partes estão remotas onde estamos. Então, aqui deveria ser onde mesmo e tem onde. Então, segundo o que dizem alguns, esse daqui está correto, esse daqui está correto, mas esse aqui não, os outros não. Certo? Então vendo, na verdade, você pode usar onde e aonde indistintamente. Isso é o que a gente está observando aqui. Tá? Bem, vamos continuar. Mas alguém poderia dizer, mas isso aí é poesia. Além do mais, Camões ainda estava formando as bases para a padronização da língua portuguesa. Mostre algo posterior e que não tenha sido escrito em forma de poema. Bem, vamos lá. Se Camões estava formando as bases para a padronização da nossa língua, o jeito dele de escrever é bem relevante. Mas tudo bem, vamos dar uma olhada no texto da primeira tradução da Bíblia para a língua portuguesa, que foi feita por João Ferreira de Almeida, nascido quase 50 anos após a morte de Camões, já no século posterior à morte dele. Vamos dar uma olhada. Bem, aqui estamos em Mateus 6, 19. Vejam aqui. Não vos ajunteis tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem tudo corrompe, e aonde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai-vos tesouros no céu, aonde a traça e a ferrugem não corrompe, e aonde os ladrões não minam nem roubam. Porque aonde vosso tesouro estiver, ali estará também vosso coração. Certo? Bem, aqui temos aonde repetidamente, sem que haja movimento. Certo? Aonde a traça e a ferrugem tudo corrompe. No local em que não há movimento. Ou aqui, porque aonde vosso coração estiver, o verbo é estar. Estar em algum local. Porque no local em que vosso coração estiver, né? Aqui seria no local. Não há movimento. E temos aqui um aonde. Eu peguei aqui o exemplo de Camões, peguei o exemplo da primeira Bíblia em português, mas isso era o normal, o tradicional, isso é o que é histórico na língua portuguesa. E você pode encontrar isso em outros autores também. A propósito, falando da primeira tradução da Bíblia para a língua portuguesa, eu tenho um vídeo especificamente sobre ela. Então, vou deixar o link na descrição, caso queiram olhar lá depois. Mas eu já prevejo outra objeção. Alguém poderia dizer, mas faz sentido que aonde seja de movimento, porque tem a preposição a acoplada, aonde, no começo da palavra, né? E o a indica movimento. Mais uma vez, meu querido amigo imaginário que continua teimando, você está errado. A preposição a não indica necessariamente movimento, nem em português, nem em latim, em que se dizia ad. Mas vamos ficar no português mesmo hoje. Se você estiver descansando à beira do rio, ou dormindo à sombra de uma árvore, isso indica movimento? Você está se movendo em direção à sombra enquanto dorme? Acho que não. Quando você está sentado à mesa para um jantar, isso indica o local em que você está ou quer dizer que você está indo para a mesa? Até mesmo na localização temporal, se você diz que algo aconteceu às 2 horas, então, é em direção às 2 horas, estava indo para as 2 horas, ou aconteceu às 2 horas? Foi naquela hora que aconteceu. Bem, foi naquela hora que aconteceu. Então, tanto para local como para tempo, você pode ver que o a não indica necessariamente movimento. Isso explica muito bem o fato de aonde não indicar exclusivamente que há movimento. Inclusive, só para fazer um comentário, em valenciano, também conhecido como catalão, dependendo do local, que, assim como o português tem a sua origem no latim, na norma padrão, para perguntar algo como onde vivem os teus amigos, você pode dizer on viuen els teus amics ou aon viuen els teus amics. As duas formas são aceitas igualmente como corretas na norma padrão. Resumindo, na prática, é muito comum que os falantes de português, de forma geral, usem as palavras onde e aonde sem que haja uma distinção clara entre elas. Aonde não indica movimento necessariamente, como em e vocês, aonde querem comer hoje? Que quer dizer em que lugar querem comer hoje, e não para que lugar querem comer, a que lugar. É em que lugar, aonde querem comer hoje. E com onde,
O movimento pode ser indicado pelo verbo usado. Por exemplo, onde é que a gente vai agora? Assim como é em outras línguas românicas, como o italiano e o francês. Entretanto, alguém inventou que onde e aonde deveriam indicar duas coisas diferentes, e essa moda terminou pegando entre muita gente, mesmo sem que houvesse uma base para afirmar isso categoricamente, de acordo com a história e a tradição do português. De qualquer forma, esse uso não se espalhou de forma generalizada no uso da língua. Esse é um acontecimento semelhante à tentativa de forçar uma distinção entre história e história, em vez de seguir o uso tradicional de história em todos os casos. As duas formas, história e história, existiram na língua portuguesa, mas como variantes da mesma palavra, assim como assobiar e assoviar. Foi só no século XX, quando começaram a tentar forçar essa distinção entre história e história. Se não me engano, quem começou isso foi um jornalista brasileiro chamado João Ribeiro, lá no começo do século XX. Muita gente terminou adotando isso, mas esse uso não se estendeu de maneira generalizada. Eu mesmo sigo o uso tradicional da nossa língua e uso só a forma história. Sendo assim, quando perguntarem se há uma distinção clara no uso de onde e aonde, vocês podem responder o seguinte: de acordo com a definição que alguns quiseram introduzir no uso culto da língua, sim, há uma diferença. Caso alguém queira seguir esse uso, pode fazer isso, não há nenhum problema. De acordo com a tradição histórica da nossa língua, presente nos grandes autores do passado e também no seu uso real na atualidade, onde e aonde podem se usar em variação livre. Agora, pode haver também situações específicas em que você vai fazer uma prova e o seu professor já deixou claro que quer que você diferencie onde e aonde. Então, você vai fazer o que o seu professor disse. Se o seu professor está ensinando aquele modelo de língua, você faz a prova de acordo com o que o seu professor ensinou. E se depois disso você preferir seguir outro modelo, então você segue outro modelo. Você pode até argumentar com o seu professor, dizer isso que eu apresentei no vídeo. Se ele aceitar, tudo bem. Mas se ainda assim ele quiser seguir aquele modelo de diferenciar o onde de aonde, você faz o que o seu professor disse na prova e depois você faz o que quiser. Se for fazer alguma redação, alguma coisa que exija esse modelo específico de língua, mesmo que não seja o histórico tradicional, você segue. Então, vai depender de qual é o uso da língua que está sendo pedido de você naquele momento. É semelhante ao que acontece com o porquê, que no Brasil, tradicionalmente, a gente tinha mais formas do que em Portugal, né? Se você fosse escrever uma pergunta como por que você está aqui? Então, a gente escreveria por que separado. E na resposta, porque eu quero, seria junto. Enquanto em Portugal era junto nos dois casos. Com o acordo ortográfico que a gente tem agora, tudo que é correto no Brasil também é correto em Portugal. E tudo que é correto em Portugal passa a ser correto também no Brasil. A gente tem agora uma grafia única nos dois lugares. O que significa que, se os portugueses quiserem escrever como os brasileiros, eles podem, e isso seria correto lá em Portugal, e se os brasileiros quiserem escrever como os portugueses, isso fazendo uma pergunta com porquê junto, escrevendo assim, isso também agora seria correto no Brasil. Só que, na prática, a gente continua fingindo que não é. Então, se você escrever uma pergunta com porquê junto, o seu professor vai corrigir. E aí você vai fazer o quê? Você segue o modelo de língua que o professor está ensinando, apesar de que você pode agora escrever porquê junto para perguntar, certo? Isso é correto no Brasil, porque o acordo ortográfico unificou. O que antes eram grafias separadas, tipo, no Brasil é assim e em Portugal é assim, agora passa a ser assim nos dois lugares. Quando você tem casos de grafias duplas, agora a grafia brasileira é correta em Portugal também e a portuguesa é correta no Brasil também. Tá? E isso é assim oficialmente, né? Agora, na prática, ainda continuam agindo como se não fosse. E bem, hoje vocês aprenderam não só sobre onde, aonde, história e história, por que separado e por que junto, mas sobre o processo de padronização da nossa língua. E um comentário importante. Como vocês viram, a língua padrão não é uma entidade completamente fixa e imutável, mas um trabalho humano, que, como qualquer outro, tem as suas falhas. Ele é o resultado do trabalho de pessoas que foram lapidando e moldando o uso da língua com o passar do tempo.
E há dois tipos de pessoas com visões extremas acerca da norma culta. Por um lado, alguns acreditam que a norma padrão simplesmente existe, como uma forma da língua portuguesa que simplesmente é. Isso acontece porque não conhecem a história da língua, não sabem o que ela é realmente, não sabem o que a norma padrão é realmente, que é um recorte do nosso idioma, uma parte dele, uma parte que foi moldada e foi lapidada para servir de ferramenta, de forma que os falantes de diferentes variedades da língua possam usar essa norma culta para uma comunicação mais precisa. Ou seja, a norma culta é uma variante da língua, não a língua. E, em muitos casos, palavras e usos que a gente tem na língua falada, que a gente usa coloquialmente, não são desvios da norma culta, mas a norma culta é um desvio do todo, escolhendo uma forma única, em casos em que você já tinha variação antes mesmo da norma culta surgir. Por outro lado, existem aqueles que desprezam essa padronização pela qual a língua foi passando ao longo dos séculos como se fosse inútil ou pouco importante. Mas certamente não é o caso. Eu mesmo, neste vídeo, explicando como professor, sigo um falar baseado na norma culta da nossa língua, tentando me expressar de forma clara para todos os falantes do nosso idioma. É possível que em alguns momentos eu diga coisas que não fazem parte da recomendação da norma padrão. Por exemplo, eu posso falar sem distinguir este e esse, porque, em teoria, este está perto de mim, esse está perto de você e aquele está longe de nós dois. Mas o uso comum no Brasil é não distinguir este de esse. A gente diz, em vez de dizer este e esse, a gente diz esse aqui e esse aí. E eu falo assim. Então, mesmo quando eu estou falando de forma culta, eu posso fazer usos como esses. Mas, ainda assim, a norma culta, a norma padrão da língua, ainda serve de base para o meu falar, ainda que em alguns momentos eu deixe que alguns elementos do meu falar próprio saiam também no meu jeito de me expressar. É importante ter conhecimento sobre a realidade para não cair em opostos extremos. Tá? É comum que coisas complexas não possam ser respondidas com um simples é isso ou é aquilo. É necessário conhecer mais e pensar mais para a gente ter uma compreensão melhor acerca das coisas. Bem, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de deixar o seu gostei, se inscrevam no canal e passem lá na página da Insider e usem o cupom Glossonauta. Até mais, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo.